Vamos começar. Bom, galera, estamos aqui no quarto shiur de Emuná e de Bitahon. Agradeço também a Avram Franco aí pelo shiur live e pelo carinho. Bom, pessoal, eu gostaria de começar com um tema em relação à confiança e Emuná, que é a nossa conexão completa com Hashem, que é a nossa fé completa em Hashem, que é o seguinte: a partir do momento que a gente vê essa criação, a criação que Hashem criou, a gente começa a ver a perfeição que existe. A gente começa a ver como os genes funcionam dentro do corpo, a molécula, como toda a nossa vida ela é totalmente regida por uma força chamada Hashem, providência divina. Se a gente pegar a palavra, aí um pouco de gemátria, numerologia da Torá, se a gente pegar a palavra natureza, em hebraico, que significa teva, tet beit ain, e a gente pegar a numerologia dessa palavra, vai dar 86. Que é a mesma numerologia da palavra Elohim, que é o nome de Hashem. O que significa isso? Que a forma mais fácil de você e daí de casa e também eu, de conseguirmos ver a providência divina nesse mundo é através da natureza. Essa é a forma mais fácil do mundo. Dessa forma a gente consegue ver Hashem, consegue ver sua bondade. A gente vê um ecossistema completamente perfeito. Para quem aí de vez em quando assiste um pouquinho de Discovery Channel, Animal Planet, History Channel, e canais como esses, quando você vê a criação do mundo, você tem mais vontade de agradecer a Hashem. Tem mais vontade de se conectar com Ele. Tem mais vontade de ser sócio, fazer parte da criação. Por exemplo, quando a gente casa e a gente tem filho, a gente faz parte da sociedade da criação. Tanto que a gente sabe que quando Moshe Rabbeinu foi dar a Torá ao povo judeu, que Hashem pediu para Moshe dar a Torá, a gente sabe que na primeira tábua tem 5 leis que estão conectadas entre o judeu e Hashem, e Deus. E a segunda tábua são conexões que estão entre o judeu e o próximo. Obviamente também as pessoas que se convertem ao judaísmo. Então o que significa isso? Aonde está a mitzvah de Kibud Avaim, que é honrar e temer aos pais? Ele não fica nas tábuas da segunda tábua que fala sobre o judeu e o próximo. Ele fica na primeira tábua, que é a relação entre você e Deus. Para dizer o seguinte, que por mais que a mãe e o pai são seres humanos, eles, para o filho, deveriam ser vistos como sócios de Hashem, como anjos, como pessoas que fazem o sobrenatural. Porque o pai e a mãe, quando se unem, e da barriga da mãe sai um filho com uma alma especial, esse é o maior milagre que pode existir. É o milagre da reprodução. Então a gente agradece a Hashem por ter dado no nosso mundo 2 sócios, nosso pai e nossa mãe, para que assim a gente tenha uma família completa. Hashem, o pai e a mãe. Bendito é a pessoa que tem uma família. Bendito é uma pessoa que tem uma família completa. E que mesmo que o seu pai ou a sua mãe já vieram a falecer, e que obviamente que estão vivos, a gente pede para Hashem vida eterna, vida longa até os 120 anos, mas aqueles que já foram embora, a gente continua fazendo a mitzvah da Torá de Kibud Avaim. Como a gente faz essa mitzvah da Torá? Quando a gente fala bem para as pessoas do nosso pai e da nossa mãe, quando a gente acende uma vela na data de falecimento, quando a gente vai no túmulo e pede para a gente reza Terrilim, salmos, quando a gente bota tzedakah, quando a gente fala uma brahá, um shiur de Torá, existem formas infinitas de nós podermos continuarmos a elevar a alma dos nossos pais se já, infelizmente, vieram a falecer. Uma coisa que realmente Deus poderia fazer para sempre o pai e a mãe, porque é uma coisa realmente muito especial, que é difícil no nosso mundo físico a gente conseguir entender a partida deles. Pessoal, tem uma coisa mais interessante ainda quando a gente vê o ecossistema, que é a perfeição dos animais, dos insetos, que mesmo sem um cérebro completo, eles agem com uma maravilha incrível, certo? Você pega, por exemplo, a abelha. Você pega a abelha, por exemplo, ela tem um sistema incompleto, um sistema nervoso incompleto, uma consciência mínima, obviamente não há raciocínio, não há pensamentos, é um inseto. Mas você vê a abelha como ela age na colmeia, como a abelha ela constrói a colmeia, como ela constrói os favos para colocar o mel. Quando você vê como a abelha protege a rainha, por causa do gel, da geleia da rainha, geleia real, que inclusive hoje em dia é considerada uma das coisas mais antioxidantes que vendem por aí. Eu não vendo vitamina não, mas é impressionante como é que a geleia real cada vez mais é
mantida aí pelas propagandas de vitamina, podendo ser uma grande realidade, que faz muito bem. Todas as abelhas, elas protegem a rainha. E o que é interessante nisso? Pessoal, olha que interessante. Todas as abelhas, elas têm uma estrutura de engenharia. Todas as abelhas fizeram faculdade de engenharia, obviamente. Elas sabem direitinho. Bom, pessoal, queria saber se eu estou... que pareceu aqui que a transmissão parou, mas está aqui tudo direitinho, que a transmissão continua. As abelhas ficam parecendo até que elas fizeram o quê? Faculdade de engenharia. Elas aprenderam todo o sistema, a altura que tem que ficar, o tipo da árvore, o clima perfeito para uma colmeia, um vento que não vai atrapalhar a colmeia. Dentro da colmeia, a casa, onde elas ficam, descansam, onde elas trabalham, colocam a favo do mel. Então elas fizeram design de interior, elas fizeram engenharia, elas fizeram o que mais? Talvez até moda, para conseguir decorar, porque a colmeia é algo fascinante. Elas fizeram todas as faculdades do mundo, ok? Elas fizeram exército também, porque elas sabem direitinho como se preparar para defender a rainha. A tal ponto que, quem já via, eu esqueci o nome do desenho, que tinha um urso, que quando era pequeno, eu assistia um desenho, que toda vez que o urso ia para pegar a colmeia, ele dava um tapa na colmeia, e quem já foi criança e assistiu os desenhos, sempre vem uma enxurrada, de abelhas e vai pegar todo mundo. Por quê? Porque as abelhas, elas são extremamente organizadas. Elas sabem quando elas são atacadas, elas precisam, de forma clara, arranjar um contingente e conter esse ataque para que não haja nenhum problema com a colmeia e com a rainha. Pessoal, olha que impressionante. Agora eu vou dar para vocês uma aula, não eu, a abelha. A abelha vai dar uma aula para a gente de física, de calor. Vocês sabem que o inseto que mais tenta destruir a colmeia é a vespa. E a vespa, ela tem um tamanho bem maior, às vezes 10 vezes maior, 20 vezes maior, dependendo da proporção de abelha para a vespa. E a vespa, quando ela vem atacar a colmeia, acontece algo incrível. Se a vespa vier de forma inteligente, ela consegue com uma certa facilidade destruir consegue destruir completamente a colmeia, matar as abelhas e levar o mel. Mas, normalmente, o que as abelhas fazem? Elas esperam a vespa entrar, quando elas estão percebendo que vem de longe. Preparam um contingente, muitas vezes 50, 70, 80 abelhas, e elas voam em cima da vespa, dentro da casa da colmeia, fazendo peso, para que a massa que fique sobre a vespa faça com que a vespa caia no chão. Elas aglomeram em volta da vespa e todas, ao mesmo tempo, como se tivessem feito aula de dança por anos, elas batem as asas com toda a velocidade possível. E a velocidade, unido à massa que está em cima da vespa, vai formando um calor incrível, a ponto que eles vão derretendo os órgãos internos da vespa e assim matando-a. Vocês olhem que impressionante. Quando você vê uma coisa dessa natureza, você pergunta como é que eu posso não acreditar em Hashem? Como é que eu posso não entender que esse mundo foi criado por um Deus e tem um propósito incrível? Mas eu vou falar para vocês. Infelizmente, as pessoas que trabalham com pensamento, muitas vezes filosofia, e Deus me livre, estando aqui falar mal de filosofia, Deus me livre, mas as pessoas que muitas vezes são filósofas, algumas vezes psicólogas, elas têm às vezes, somente às vezes, uma tendência de tentar substituir dentro de si a criação do mundo. Ou seja, eu sou um pouco Deus. Eu sou filósofo, então para que Deus? Eu sou um pensador, para que Deus? E isso é incrível, porque nós, proporcionalmente a Hashem, não somos nenhuma formiga, talvez um pó da terra, talvez o tamanho de uma bactéria. E a gente, por adquirir às vezes uma pequena sabedoria, às vezes acredita que aquilo é o bastante para a gente substituir. Eu não preciso mais de quem criou o mundo. Eu não preciso mais de quem criou o mundo, inclusive com um propósito que às vezes nem eu sei qual é. Então daqui a gente vê o perigo que é a sabedoria conectada, paralela ao orgulho. O orgulho é a pior característica junto com a raiva que existe na Torá. O Maimônides, ele traz para a gente, como eu falei um pouquinho na primeira aula, estamos agora na quarta aula, o Maimônides, ele fala que as únicas características ruins, os defeitos, que a gente tem que não andar no caminho do meio, e sim ir para o extremo oposto, é o orgulho e a raiva. Não existe vantagem em ser orgulhoso, nunca. Não existe vantagem em ficar com raiva, nunca. Ah, mas espera aí. Quando meu filho, ou seu filho, ou seu irmão menor,
ou você que trabalha com crianças, enfim, sempre na família, no trabalho, de alguma forma a gente vai ter crianças pequenas em volta. Quando ele faz alguma besteira, a gente tem que brigar. Então a pergunta é, se a gente tem que brigar, como é que a gente faz para fazer isso sem ficar com raiva? Então, se a gente for forte, tiver emuná e confiança em Hashem, que isso é somente um processo da vida comum, um filho fazer bagunça e besteira, então a gente, o máximo, vai fazer uma cara, que ela peihutz kaas, em hebraico a gente fala, por fora a gente faz com teatro, como se a gente estivesse nervoso, a gente finge aqui as sobrancelhas, finge que está nervoso, mas por dentro a gente está com o maior amor e piedade pelo nosso filho, ou uma criança pequena, enfim, independente. Dessa forma a gente consegue criar uma noção na terceira pessoa do certo e do errado, porque óbvio que os limites têm que ser dados, principalmente aos filhos. Essa geração Brasil de que o meu filho é só um colega, o meu filho é só um colega que eu vou na boate com ele, essa visão horrenda que foi se criando no Ocidente, principalmente no Brasil, é a destruição ética e moral que está acontecendo atualmente no Brasil. Hoje em dia você não tem o direito de botar o seu filho de castigo direito ou dar uma palmadinha nele porque você é um torturador, né? E o assaltante, ele mata, esculacha, estupra e ele é só uma vítima da sociedade. Então a gente está num mundo realmente que o certo virou errado, o errado virou certo e a gente realmente não consegue entender direito. Uma respondida se o vídeo está indo bem ou não, porque realmente para mim apareceu que ficou interrompida e diminuiu bastante o número de pessoas que estavam assistindo. Então eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá? E a Rahel Adassa também falou que parou o vídeo. Ok, nem vídeo nem áudio. Obrigado, Rahel. Eu vou dar uma olhada agora para conseguir voltar talvez a transmissão ao vivo, ok? Vamos dar uma olhadinha. Ok, pessoal? Bom, tem galera aí dizendo Ortiz, que tá no ar. Peço desculpas aí, galera. Alguma coisa aí deu uma travada, a gente ficou alguns minutos, pelo visto, fora de ar para algumas pessoas. Baruch Hashem. Bem no momento que eu estou falando que não quase tudo é pro bem, como tudo é pro bem, Hashem mandou um teste aqui pra gente. Por que eu digo isso? É muito normal a gente botar, né, história bonita quando é com os outros. Com certeza isso aqui é pro bem. Como eu falei na aula passada, aquilo aconteceu com aquela pessoa de ruim, quebrou o carro. É pro bem, é tudo pro bem. Quando é com a gente, aí a gente fica estressado, fica tenso. Então é muito importante a gente trabalhar dentro da gente, que cada vez que a gente diz para Hashem, para Deus, eu confio em você e sei que é tudo pro bem, muitas vezes Hashem manda um teste. Bom, espero que todos nós tenhamos passado nesse pequeno teste. Bom, galera, para a gente poder entender que tudo é pro bem, não quase tudo, eu quero contar uma história. A história do profeta Eliau Hanavi. Uma vez aconteceu que tinha um rabino, isso já tem pelo menos uns 1000 anos atrás, que esse rabino estudava a Torá todo dia com Eliau Hanavi. O Eliau Hanavi já tinha morrido, mas ele se revelava para esse rabino todos os dias para eles estudarem Torá. Todo dia. Eles sentavam em dupla, que a gente fala em hebraico, havruta, estudavam Torá há muito tempo. E o Eliau Hanavi, ele dessa forma aproveitava para revelar vários segredos da Torá para esse rabino. Até que uma certa vez, veio esse rabino e falou para Eliau Hanavi: eu quero acompanhar você depois do nosso estudo. Eu quero saber o que você faz. Veio Eliau Hanavi e falou: você não pode me acompanhar. Você não pode saber os segredos, porque certamente você não vai entender nada. Esse rabino chegou e falou: Eliau Hanavi, eu prometo para você que eu vou tentar entender. E mesmo não entendendo, eu não vou indagar absolutamente nada.
eu vou aceitar com emuná e com humildade e não tem problema nenhum. Ok. Veio Eliyahu Hanavi e falou, vem comigo então. Eu aceito que você venha comigo, já que você está prometendo que você não vai indagar nada. Tá bom? Ok, obrigado Sara Betsurei por dizer que está no ar. Jacques também, muito obrigado. E Avram Franco, obrigado também. E um alô e uma grande brahá aí. Um alô para toda a família. E aí o que aconteceu? Nesse momento, o Eliyahu Hanavi falou, vamos comigo. E ele veio, e obviamente que isso é de uma forma espiritual. Não é que ele levou a pessoa mesmo física. É como se fosse uma viagem astral. Que esse é um tema que existe dentro da Torá e da Kabbalah. E aí o que aconteceu? O Eliyahu Hanavi levou ele e começou a fazer um monte de coisas. Um monte de coisas que vale a pena resumir a história para não ficar muito grande. E ele ia entendendo, às vezes não, às vezes sim, às vezes não. Até que a parte final da história, que é a mais importante de contar aqui, é quando Eliyahu Hanavi chega numa casa, entra no quintal da casa e ele fala o seguinte, olha, aqui nessa casa, você está vendo, Rabino? Nessa casa tem um casal de velhinhos, tzadikim, pessoas boas, eles são extremamente pobres. O único sustento que eles têm no mundo para comer e para vender, para sustentar, é o leite que sai de uma vaquinha que eles têm no quintal. E dessa vaca eles têm leite para fazer manteiga, queijo e o próprio leite e também para vender. O Eliyahu Hanavi não fala mais nada, pega uma faca grande de abate, kasher, tudo perfeito, alisa ele, a gente sabe que pela lei judaica, depois que você amola a faca especial, você tem que passar a unha para ter certeza que ele está passando na unha, ou seja, ele tem que estar perfeito sem nenhum dente para não machucar o animal, para o animal não perceber que está sendo abatido, ou seja, para o sistema nervoso não conseguir avisar e ser avisado de que está sentindo dor. Assim tem que ser o abate, com quase zero de sofrimento possível. Se puder zero, melhor ainda. Esse é o abate perfeito. Ele vem, faz o abate nessa vaquinha, morre a vaquinha, o Eliyahu Hanavi fala, vambora, acabou meu trabalho. Chegou o Rabino e falou, aí não dá. Aí não dá. Como é que pode ser que você fez essa maldade com essa família? Vem o Rabino, o Eliyahu Hanavi, eu falei para você não perguntar. É melhor você não indagar. Veio o Rabino e falou, mas não dá para aguentar, eu preciso indagar. Por que você fez isso? Eliyahu Hanavi falou, se você continuar assim, eu não vou mais me revelar para você. O Rabino falou, mas Eliyahu Hanavi, se é para conseguir entender algo da providência divina, talvez valha igualmente ou mais do que você se revelar para mim diariamente. O Eliyahu Hanavi falou, tá bom, você quer fazer essa escolha, então eu vou contar para você o que aconteceu. Hoje, chegou o último dia de vida da mulher, da senhora, do casal de velhinhos. E hoje chegou o dia dela. Se ela morresse hoje, esse homem velhinho ia ficar muitos anos sem a esposa. A vida dele ia ficar muito ruim. Mas pelo fato de que eles, mesmo sendo extremamente pobres, eles procuravam ajudar os outros com tzedakah, com caridade. Eles podiam só ter 10 reais no bolso. Eles pegavam R$1, 50 centavos davam para uma pessoa pobre. Então, a gente sabe que a caridade, que é a tzedakah, ela salva a pessoa de um decreto de morte. Quando você ajuda alguma pessoa pobre, ou você ajuda alguém que mesmo que não seja pobre, mas está necessitando nesse momento, então você está fazendo uma mitzvah que pode estar salvando você de um decreto de morte ou alongando o seu tempo de vida. Então Eliyahu Hanavi falou o seguinte, pelo fato de eu estar levando a vida dessa vaquinha, agora eles vão viver muito mais anos juntos, essa senhora vai viver mais tempo juntos, e eles vão morrer muito próximo um do outro. É verdade que amanhã, quando eles acordarem, eles vão olhar essa vaca morta e vão falar, Hashem, por que você fez isso comigo? Hashem, isso é justo? Hashem, 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 Hashem. E todas aquelas reclamações que o ser humano sabe fazer, muito bem. Mas quando eles passarem desse mundo para o mundo espiritual, forem julgados e estiverem acima do tempo e acima do espaço, conseguirem ter uma compreensão completa da criação do mundo que acontece com a alma, principalmente elevada, eles vão ver que, na verdade, tudo que Hashem fez foi o maior presente possível que eles poderiam receber, que é a vida deles. Hashem, ele pode dar o sustento de outro lugar. Não vai vir o sustento por aquele lado?
Hashem pode dar o sustento de outra forma. Mas a vida daquela mulher não poderia voltar depois. Então Hashem deu o maior presente. E quando eles souberem disso no mundo espiritual, eles vão cantar, vão dançar, vão agradecer a Hashem eternamente. Olha que interessante. O que pareceu um castigo foi o maior presente da vida deles. Então, pessoal, daqui a gente aprende o quê? O que a gente aprende daqui? Que toda vez que a gente acha que alguma coisa ruim está acontecendo, seja forte, se segura firme, fala, Hashem, eu não consigo entender a sua lógica. A minha mente não consegue alcançar você. Por isso agora eu vou trancar minha lógica, eu vou estacionar ela, e agora eu vou agir 100% com emuná. Eu vou ter certeza absoluta que o que você faz é por bem. E quando a Hashem vê que uma pessoa acredita nele, Hashem manda mais brahot. Se ele te mandaria uma brahá, ele vai te mandar 10 vezes mais. Porque ele sabe que a emuná, que é o reconhecimento de Hashem, é todo o objetivo desse mundo. E para que a gente faça isso, a gente tem que cumprir as 613 mitzvot da Torá, junto com os decretos rabínicos. Tá? Aproveitando aí para dar um alô para o Léo Granatovitz, um aluno muito especial, meu lá da Sharedat e de outros rabinos, Lúcia Bentes também, e um alô aí para o Rabino Kaufman, obrigado pelo elogio, aproveitando, sabendo que ele tem uma página chamada Havat Reim, onde tem shiurim curtinhos, mensagens curtas de 40, um minuto e meio, aproveitem para depois entrar nessa página, compartilhem para a gente poder divulgar muita Torá e aprender muito judaísmo, ok? Então daqui a gente aprende que não tem quase tudo bom. Tudo é bom. Tudo é bom. Agora, eu quero também contar um outro conceito para vocês, que esse conceito se chama o cachorro e a vara. Esse conceito ele é bem explicado nesse livro aqui, Began Emuná, que é o Jardim da Fé, Jardim da Emuná. E eu quero contar para vocês, esse livro não é meu, tá, pessoal? É de um rabino aqui de Israel, muito importante. Está à venda na Sefer, para quem quiser comprar esse livro. É um livro muito legal, eu gosto também muito de estudar ele. Galera, e aí o que acontece? Esse Rav explica sobre o conceito do cachorro e a vara. Vocês vão se surpreender como muitas vezes a gente age como um animal sem raciocínio. E olha que cachorro é muito bonitinho, tá? Eu tenho um cachorro em casa, eu acho muito bonitinho, mas o cachorro ele não tem raciocínio completo. Ele tem sentimento, ele tem uma lógica curta, obviamente, tem carinho, mas não tem raciocínio completo. E o que acontece com o cachorro e a vara? Se uma pessoa pegar um bastão e começar a bater no cachorro, vocês sabem que o cachorro não vai atacar a pessoa, vai atacar a vara. Tanto que aqui em Israel, no exército e na elite do exército, se estuda que quando um cachorro vai te atacar e você não tem o que fazer, você vai lá e estica o braço. Porque o cachorro ele vai atacar normalmente a primeira coisa que ele vê. Fora que os cachorros policiais também treinam a atacar a mão, que é onde tem uma faca ou uma arma. E aí você vai dar o braço em vez de dar a outra parte do corpo que seja letal. O cachorro, ele ataca o que aparecer na frente, sem lógica. Se você bate com uma vara, ele ataca a vara. E a pergunta é, que lógica errada é essa? O cachorro deveria atacar a pessoa que está batendo nele. Pessoal, eu, você e grande parte do mundo agimos muitas vezes assim. A gente muitas vezes prefere atacar a vara. Certo? Deus manda para a gente uma dificuldade e a gente grita com a dificuldade, xinga a dificuldade. Hashem faz com que o motorista do ônibus feche a porta na sua cara, o motorista de ônibus é o culpado. Mas não é verdade. Está escrito na Gemara, Tratado de Hulin, que um ser humano não pode levantar um dedo para cima sem que isso fosse permitido e decretado no mundo espiritual. Que dirá subir o ônibus para chegar na hora do trabalho. Se você não chegou na hora do trabalho, mesmo tendo feito a sua parte, então é porque Hashem quis desse jeito. Se você não fez a sua parte, que é o que Hashem quer, que a gente haja no mundo físico para elevar ele para o espiritual. Se você não faz a tua parte e fala não deu para fazer, não bote a culpa em Hashem. Não diga que Deus quis desse jeito, porque aí a gente está agindo com Ramaut, a gente está agindo com falsidade, a gente está tentando se enganar. E no final das contas não vai estar enganando ninguém a não ser a si mesmo. Então, pessoal, se você fez a sua parte, você tentou subir no ônibus, tentou? O cara fechou a porta na sua cara. O que você vai tentar fazer? Você vai querer anotar a cara dele.
vai ficar com raiva dele, vai ficar estressado, vai contar para os seus amigos de trabalho e seus amigos de trabalho, vai contar na rua para o dono do bar com quem você conversou o absurdo que estão fazendo nos ônibus. Mas no final das contas, por mais que você tenha o direito de reclamar, você tem um telefone para reclamar, pode reclamar, mas quem mandou isso para você foi Hashem. Quem mandou isso para você foi o Criador do mundo. Quem mandou isso para você foi quem está querendo testar a sua confiança 24 horas por dia, para que você possa ser um vencedor. Vencedor não é aquele que bate. Vencedor é aquele que, mesmo tomando um soco, ele continua a guerrear. Mesmo que ele tropeça, ele continua a levantar. Esse é o verdadeiro guerreiro. Essa é a Torá. Inclusive Moisés, Moshe Rabbeinu, está escrito que ele pecou, que ele errou. Não existe homem que é colocado como Deus. A Torá repudia esse pensamento. Não existe um ser humano que tenta se igualar a Deus. Isso é um pensamento ridículo. Ser humano é ser humano, Hashem é Hashem. Nós somos seres falhos. E nós viemos para esse mundo para consertar esse lado. Nós não somos perfeitos. Então, isso deveria e deve ajudar todos nós, quando a gente está numa autoanálise, numa guerra interna, quando a gente quer tentar aceitar um problema que aconteceu com a gente. Eu quero dizer para vocês um exemplo. Você está aí fazendo uma prova para um concurso público. Você está aí tentando ajudar alguém no projeto. E aí dá tudo errado. Você faz a prova, não passa no concurso público, tira nota quase 0. Você tenta ajudar alguém num projeto de trabalho, de qualquer coisa e dá errado. E a tendência humana é olhar para o espelho, apontar para si mesmo e dizer: você é o culpado. Você não deixou de fazer. Você errou. Você está fazendo besteira. E o que a gente fala? Que essa pessoa que está agindo assim, se culpando, ele não está tendo emuná, não tem fé e confiança em Hashem. Porque se ele fez a parte dele, tentou estudar, ele não precisa estudar 10 vezes mais que o comum. Ele usa a coerência e o bom senso. Ele estudou, fez a prova, não passou, vontade de Hashem. Agradece 1000 vezes para Hashem. Fala para Hashem: obrigado por esse presente que você me deu. Obrigado, Hashem. Eu lembro que eu estava, há uns 4 anos atrás, eu lembro que eu estava andando com os alunos da Yeshiva, novos, que a gente passeia por Israel, fala de judaísmo, algo maravilhoso. E eu estava com um celular que eu tinha acabado de comprar, na época era o Samsung, o S4. E eu estava todo feliz, uau, celular, não parava de falar do celular. E aí, depois eu mesmo entendi o meu erro. Não chegou nem uma semana com o celular, e o celular pifou, caiu água nele, a garantia acabou, tive que pagar uma grana. E só quando eu agradeci a Hashem, as coisas começaram a melhorar. O pagamento ficou mais barato, o celular, o que ia estragar, não estragou. A peça que se achava que estava pifada, não pifou. Mas enquanto eu estava, meu celular, o que agora? O celular vai substituir a Hashem? Então, eu dei ênfase demais no celular. E Hashem não quer isso. A única ênfase que a gente tem que dar nesse mundo é Hashem. Você tem que amar seu pai, sua mãe, seus amigos, porque no final disso tudo, isso vem reconhecer Hashem, o Criador do mundo. Celular por celular somente não é Hashem. O celular que está filmando agora, essa aula de Torá, está sendo usado por um equipamento maravilhoso para a espiritualidade. Mas o celular pelo celular em si, só para você olhar e falar eu tenho, isso é orgulho, isso traz inveja, isso traz mal olhado, Ainará, um conceito que muitas vezes é desprezado pelas pessoas mais céticas e que não deveria ser desprezado. A gente, se Deus quiser, em breve vai dar uma aula sobre esses sentimentos espirituais, forças espirituais que estão em volta da gente, tanto para o bem quanto o mal, como mal olhado, inveja, sentimento positivo, entrar numa casa e sentir que o ar do lugar está pesado, por que isso acontece, como modificar. A gente vai falar sobre temas muito, muito profundos e interessantes, se Deus quiser, nas próximas aulas. Tá certo? Então, em vez de brigar com a vara, fala com a Hashem, conversa com a Hashem. Você quer ver uma coisa engraçada? Bater com o dedo mindinho na porta. Você que está aí, está em casa andando sozinho, você vai lá e BUM! Bate com o dedo mindinho na porta, na quina da porta. Normalmente você até aprende xingamento novo. Você quer até abrir o Aurélio para aprender. Você xinga todo mundo. Você xinga a porta.
Você xinga você mesmo, mas eu sou muito burro. O que essa porta está fazendo aqui? A porta sempre esteve ali. Mas agora você veio com perguntas do que essa porta está fazendo aqui. E no final das contas a gente percebe que tudo isso é falta de emuná e bitachon. Não importa qual é o nível do sofrimento. Isso é um teste de emuná e bitachon. Fé e confiança. Julgando Hashem para o mal. Esse é o título do assunto que eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho agora. Pessoal, por que a maior parte dos nossos pensamentos, não é de todo mundo, graças a Deus, mas de muitas pessoas, ele é negativo? Uau, será que isso é um assalto? Uau, tal coisa vai acontecer comigo? Eu estou com febre. Eu vou lá no Yahoo, melhor resposta do Yahoo, fala que febre pode ser esclerose múltipla. Febre pode ser que meus braços vão cair. E aí você corre para o hospital. É ou não é engraçado? Você tem medo de tomar Tilenol. Porque você está com medo. Veio uma paranoia que você está com medo. Você sempre tomou. Aí você vai na melhor resposta do Yahoo, que o cara que escreveu não tinha muito o que fazer, então ele gostou de fazer uma pegadinha de graça. E escreve que toma cuidado para não tomar Tilenol, que pode ser que você vai ficar estéril. Um Tilenol ficou estéril. E aí o que acontece? As pessoas começam a entrar em paranoia. Começam a tudo ter medo. Começam a entender que qualquer coisa vai acontecer por mal. E esse sentimento negativo, ele vem de algumas raízes que eu vou falar agora para você, que deixam a nossa vida extremamente amarga e negativa. Eu vou falar já para vocês. Gostaria só de aproveitar e vou responder aqui. Muito obrigado, David Haim Bergman. Obrigado aí, mas até quando para estudar? Como eu sei que eu fiz a minha parte? Batizado muito dedo na porta, Ortiz. Delícia de sensação. E o Davi Haim Bergman faz uma pergunta aqui pesada, muito boa. Muito obrigado pela pergunta, a gente vai responder ela. Como uma mãe aceita de Hashem que um filho tem câncer? Como você pode conseguir aceitar que um filho, por exemplo, tem câncer? Já vou te responder isso, Davi Haim Bergman. Vou tentar dar o meu máximo para te responder. Tá certo? E se Deus quiser, a gente vai chegar junto nessa resposta. Tá bom? Pessoal, para responder primeiramente a raiz de todo negativismo. Maior parte dos filmes hoje em dia que ganham títulos, que ganham Oscar, Jogos Mortais 1, Jogos Mortais 2, 3, 4, 5, 6, já não sei se dá no 15º, Jogos Mortais 50. As pessoas gostam de ver sofrimento. As pessoas muitas vezes gostam de ver psicose, desde lá dos primeiros filmes. As pessoas têm uma sensação de adrenalina prazerosa em ver sofrimento. Eu lembro de uma época triste, no começo da internet, um site chamado assustadores.com, da qual as pessoas entravam para ver imagem de acidentes e por aí vai. E infelizmente isso existe dentro é uma doença, mas existe. E essa doença, infelizmente, todos nós temos um pouquinho dela. Certo? Uma pessoa tropeça na rua e se machuca. A gente ri. O que tem de engraçado uma pessoa se machucar e ficar humilhada? Não tem nada de engraçado. A não ser que ela fizesse isso de propósito, uma brincadeira, num circo. Tudo bem. Mas qual é a graça de uma pessoa que se machucou? Não tem graça nenhuma. E a gente ri. Existe uma tendência maquiavélica dentro da gente, pequena. E que se você der mole, ela vai engrandecer. Os filmes que a gente vê, coisas ruins. O nosso dia a dia, medo de acontecer coisa ruim. Muitas vezes a gente não tem emuná e bitachon em Hashem, vai acontecer coisa ruim. Ou seja, toda hora, a todo instante, vai acontecer coisa ruim. Então a estrutura psicológica da nossa vida, ela é baseada em, ai meu Deus, ai caramba, e aquilo aconteceu? Ai. Aquelas famosas que o pessoal brinca, né? Às vezes tem um velhinho que ele começa a ficar muito tempo em casa e ele vai para um clube jogar carta. Maravilhoso, quer sentar com os amigos. E às vezes, como ele não tem uma serotonina, um hormônio de prazer que age de todo instante, às vezes o prazer é falar de coisas drásticas, uma coisa inédita, uma coisa que ninguém está sabendo. Você ficou sabendo? Teve agora um acidente de ônibus, morreu 60 pessoas. O outro fala, porque você não sabe que a Coreia do Norte e os Estados Unidos estão quase se explodindo aí inteira. Uau, você não sabe do Hamas, Hezbollah. Ou seja, se a gente quiser olhar o mundo de forma ruim, olhar as coisas ruins, fique à vontade. A gente vai poder ficar o resto do mundo vendo desse jeito. Mas a partir do momento que a gente consegue entender que a fonte do mundo é boa, e se o ser humano foca em coisas ruins, então coisas ruins acontecem.
Se o ser humano acredita que o mal pode acontecer com ele, o mal pode acontecer com ele de forma clara. Então, uma dica para vocês: parar de ficar vendo filme de terror, filme de tensão, filmes que trazem sentimentos ruins. O cérebro, ele é enganado. Quando você vê uma cena de um assassinato no filme e você fica tenso, as glândulas sudoríparas eliminam o suor, a pupila dilata, o coração bate mais rápido, as artérias apertam, a pressão aumenta. Então você vive uma diminuta porcentagem de uma reação verdadeira. Ou seja, o seu cérebro entende falsamente que aquela cena está acontecendo de verdade. Então, se a pessoa vai começando a entrar numa sala escura, quanto mais ele se aproxima da sala escura, mais ele vive numa escuridão. Quanto mais ele fica dentro de um lugar claro, mais ele está envolvido de luz. É simples. Se afastar de expressões ruins no dia a dia. Evita uma linguagem negativa ruim. Não ficar falando mal dos outros. Quanta coisa ruim está trazendo para você e para quem fala. Não ficar vendo filme toda hora. Ruim. Nenhum. Não ficar toda hora assistindo jornal. Você quer saber como é que o mundo está andando? Não tem problema. Eu, por exemplo, todo dia assisto uns 10, 15 minutos de jornal, na internet e tudo mais, mas leve. Você quer saber como é que está o mundo, se vai ter uma greve ou não, economia normal, mas não comece a entrar na desgraça do mundo. A mídia, ela vem de desgraça. Quanto mais você está sofrendo, para a mídia é melhor. Para que entrar nessa onda? Tá? Não estou dizendo que toda a mídia faz isso, mas hoje em dia a mídia geral, ela gosta de ganhar compras, ela quer vender unidades, então ela quer botar o terror. Tá? A Coreia do Norte espirra, é uma bomba nuclear. O Donald Trump falou que não gosta muito do Pyongyang, então você já vê 500 mil vídeos no YouTube dizendo que a guerra vai começar em 24 horas. Quer dizer, é uma piada. Esse mundo que a gente vê é uma piada. É um mundo baseado em medos, porque o dia a dia nosso é baseado em sentimentos ruins e negativos. Pessoal, escuta e bota essa dica que eu estou falando na prática, você vai ver o quanto as coisas vão melhorar. Tenta evitar a palavra mal. Fala, isso é menos bom. Tenta, não é proibido falar mal, mas tenta evitar. Tenta falar palavras mais doces, mais leves. E o dia a dia começa a melhorar. Pessoal, quando a gente julga a Hashem mal, quando a gente julga a Hashem por mal, a gente só também vai se dar mal. Porque eu quero falar para vocês uma coisa de Kabbalah muito, 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 muito forte. Se chama, em aramaico, Itereuta delitata gorem deliteuta deleilah. Quem é Chabad conhece muito bem esse termo. Rebbe Nachman, na Hassedut, fala também o Tânia. Está escrito que toda vez que você cria um ato nesse mundo, que você fala, que você pensa ou age, essa vibração, essa energia do pensamento, fala e ação, ela sobe até os mundos espirituais, recebe a bênção de Hashem e volta para você com coisas boas, se for de mitzvah. Quando você fala uma coisa ruim, negativa, fala mal, inveja, mal olhado, ódio, vingança, esse sentimento vai e sobe e volta proporcionalmente para você, olho por olho, dente por dente. Volta coisa ruim para você. Volta sentimento de vingança contra você. Volta sentimento de ódio contra você. E você só sai perdendo. Por quê? Porque se você tem raiva de alguém, é porque você acha que Hashem também é mal. Porque se Hashem deixou aquele mal acontecer, é porque Hashem não é justo. Então ele também é um pouco mal. Indiretamente você está julgando Deus pro mal. Então se você acredita que existe mal, não atos maus. Atos maus a gente sabe que existem. Mas se você acredita que Deus, Ele quer fazer para você o mal, então você não entendeu a providência divina, Deus me livre, e a gente só está trazendo coisas ruins para a gente. O ser humano pode escolher fazer coisa errada, mas se alguém roubou nossa carteira, aquela pessoa que roubou vai ser julgada. Ele fez coisa errada. Mas isso que você perder a carteira é para o teu bem. É um presente que a gente está te dando. Pessoal, assina embaixo. Torá garante para a gente. Se a gente agradece uma coisa que aconteceu, entre aspas, ruim, que a gente tem que falar amarga ou menos boa, a Hashem vai te dar 10 vezes mais se você reconhece que isso é para o bem. Pode confiar. Começa a treinar isso, é um dever de casa que eu coloco para você. Evita coisa ruim. Evita muito jornal com desgraça, ou seja, jornal. Evitem expressões negativas e evitem falar palavra ruim, mal. Comece a mudar. Vocês vão ver como o dia a dia melhora. Se você julga Hashem para o bem, Hashem também julga você para o bem. Porque Hashem vê
que você está começando a entender o propósito da criação. O propósito da criação é o bom, é o benefício. É você ver um gatinho na rua, dar para ele leitinho, atum. É você ver um cachorrinho e você dar comidinha para ele. É você ver uma criança dando tchau para você e isso adoçar o teu dia. Porque você sabe que a criança, ela é pura. Ele é o ser mais próximo do mundo espiritual. Ela acabou de descer do mundo espiritual para a barriga da mãe e agora é um bebê. O bebê é a coisa mais pura do mundo. Quando você vê um bebê sorrindo para você, agradece a Hashem. É Hashem dizendo para você que é Hashem sorrindo para você. O bebê não é Hashem, mas o bebê é o enviado de Hashem mais puro possível. Ele não tem influência quase de nada ruim, só coisa boa. Agradece a Hashem. Olha as coisas boas. Olha como é que a rua melhorou aqui. Uau, o síndico, o porteiro é gente boa. A minha casa precisa de uma reforma, mas tem tantas coisas boas, eu tenho um sofá para sentar. Agradece, agradece. Fala obrigado para Hashem. A tal ponto que existe uma opinião que esse rabino, Rav Shalom Arush, traz. Eu esqueci qual rabino que opina assim na Torá oral, que fala que cada vez que você agradece a Hashem, você cumpre uma mitzvah da Torá, uma boa ação. De forma indireta, eu mesmo posso dizer para vocês de onde. O Maimonides, ele fala que a primeira mitzvah das 613 é reconhecer Deus. Ou seja, toda vez que você reconhece Deus em alguma coisa, você está chegando perto do teu objetivo. Parabéns, ponto para você. Hashem, foi você que fez isso. Hashem, isso é um presente para mim. Hashem, no final das suas contas, isso aqui para mim é bom. Obrigado, Hashem. Obrigado, Hashem. Você não sabe o número de mitzvot. Você é o maior ganhador da Mega Sena. Porque você está conseguindo e vai poder receber todas as brachot possíveis de Hashem. Tá certo? Pessoal, aproveitar aqui rapidinho, um minutinho. O Maurício Silva Oliveira, shalom amigo, shalom para você também, Maurício. Não são todos os comentários que estão aparecendo para mim, está reduzido. Eu não sei mexer direito, não está aparecendo tudo. Estou vendo aqui Renato Pacheco, shalom para você também. Hebe Salem Nigri, conheço você, família maravilhosa, só brahot, aula maravilhosa, cola cavalo, obrigado. O Ortiz que adora dar atum para gato, obrigado. Vamos lembrar dessa dica também. Muito obrigado aí a todo mundo. Agora eu gostaria de responder o que o Davi Bergman falou, porque não está aparecendo mais aqui. Peço desculpas. Que o Davi Bergman fez uma pergunta muito forte. Como a gente pode saber, tá certo? O quanto é o bastante que a gente fez. Que a gente fez toda a nossa parte no trabalho, que a gente fez nossa parte para fazer um projeto, para estudar para uma prova, para depois não reclamar e achar que foi a nossa culpa e não é que Deus fez para o bem. Pessoal, eu sei que a resposta que eu vou dar é um pouco geral, mas é a coerência. O mundo universal, hoje em dia o universo, é uma lei universal que as pessoas trabalham em média 8 horas. Se você trabalha 8 horas por dia e está recebendo seu sustento, ele vem de Hashem. Se você trabalha 10 horas porque precisa, ele vem de Hashem. Quando você começa a trabalhar 20 horas por dia, todos os dias, porque você só quer juntar dinheiro, porque acredita que vem tudo das suas mãos, você não acredita em Hashem. Se você trabalha 6 horas por dia, porque você quer também estudar a Torá, e você vê que está dando, você está conseguindo ter emuná e confiança em Hashem, e está dando para fechar o mês, está dando para pagar as contas, cola cavalo, ganhou um ponto, você tem emuná em Hashem. Se você começar a fazer mais do que você pode, que você sente que você está sofrendo a tal ponto que você está com medo, então você ainda não está com a emuná para fazer isso, não faça isso. É proibido se colocar em teste. Pessoal, que essa frase fique clara. É proibido se colocar em teste. Não é para você agora falar, vou trabalhar meia hora por dia e Hashem mesmo assim vai me dar tudo. Se você não tem esse nível ainda de emuná e confiança em Hashem, não vai dar certo, galera. Não vai dar certo. Mas se você tem muita emuná e confiança em Hashem, até trabalhando 1 hora por dia, Hashem vai te dar a mesma coisa do que 8 horas. Mas tem que ser um trabalho bem devagarzinho, coerente, com lógica, devagar. Por favor, pessoal, lembrando disso. Tá bom? Obrigado, Davi Bergman, novamente, que essa pergunta eu gostaria de responder. Como uma mãe entende de Hashem quando um filho, por exemplo, tem câncer? Pessoal, a gente sabe que a Torá diz que quando chegar Mashiach, quando a gente estiver na redenção completa aqui em Jerusalém, então a gente vai ficar esperando aqui todos vocês, se Deus quiser vir em breve, amém e amém, a gente vai ver que tudo que aconteceu na nossa vida foi bom. A tal ponto que eu vou falar para vocês uma bomba.
Está escrito na Torá oral, na discussão da Torá oral, Guemará, que quando chegar Mashiach, não vai existir mais uma bênção específica de quando acontece algo ruim na nossa vida, que é amargo ou menos bom. Só vai existir a bênção de quando acontecem coisas boas, porque a gente vai entender que tudo no final das contas é bom. Uma doença como essa, que o Davi está trazendo para a gente, é uma doença que a gente sabe o mal que ela é, o peso que ela é, mas se a gente começar a entrar mais fundo e mais fundo, a gente também vai ver o presente que Hashem está dando quando ele faz isso. Ninguém nesse mundo tem que querer ficar doente. A gente só tem que querer o mundo através de coisas doces. Mas quando Hashem te manda uma coisa amarga, você tem que fechar os olhos, se fortalecer ao máximo e falar: Hashem, eu sei que você está catalisando o meu problema. E eu vou explicar para vocês. Quando a gente tem que passar por um conserto espiritual, qualquer que seja da nossa alma, e a gente não conserta isso nessa vida, quando a gente vai para o mundo espiritual, o sofrimento consciente de que eu não consegui fazer o que eu queria é horrível. O sofrimento de ter que reencarnar é o pior sofrimento que existe, a Kabbalah fala. Quando Deus te avisa, você vai voltar para o mundo de novo. Isso é desesperador para a alma. Não existe inferno na Torá. Existe um sofrimento espiritual que acontece para elevar a alma e para que você ganhe consciência do erro que fez. Não tem diabinho com foguinho, não tem nada disso. Não existe inferno eterno. Existe um tempo específico de até 12 meses que a alma passa por um conserto espiritual. Então, quando Hashem manda uma doença, ainda mais como essa, a gente não queria ela, ninguém quer isso, mas quando Hashem manda uma doença dessas, se eu conseguir ter emuná completa em Hashem, eu vou falar: Hashem, você só criou esse mundo para beneficiar, você só criou esse mundo para fazer o bem, então sabe do que mais, Hashem? Se você deu essa doença, é porque essa doença, esse sentimento amargo, ele está elevando a alma da pessoa e catalisando todo o processo de sofrimento que poderia acontecer no mundo espiritual já nesse mundo. Porque está escrito que Hashem só critica e só causa sofrimento para quem ele ama. Quando Hashem ama muito alguém, ele vai causando pequenos sofrimentos, do mínimo até um grande, para que a pessoa esteja perfeita nesse mundo. Agora, qual é uma dica para sair mais rápido desse problema com uma doença dessa? Primeira coisa é reconhecer que isso vem de Hashem. Quando Deus vê que a pessoa que está com essa doença, ou qualquer doença, entende que isso vem de Deus, fala: Hashem, eu sei que foi você que mandou isso, e é para o meu bem, Hashem já começa a diminuir o peso dessa doença, espiritualmente falando e fisicamente falando. Quando a pessoa começa a parar para pensar e falar: Hashem, deixa minha alma elevada, me perdoa se eu fiz alguma coisa errada, ele começa a agir com humildade com Hashem e falar mais com Deus diariamente, é garantido que esse problema vai minguar e acabar rápido. E quando a pessoa pega os momentos das dificuldades da doença e mais ainda faz esforço para fazer mitzvot e coisas boas, esse cara é o que demonstra realmente o verdadeiro sábio, o verdadeiro tzadik. Porque Deus, ele só manda teste para quem pode suportar. Se Deus dá para uma mãe um filho que veio essa doença, é porque Hashem confia nessa pessoa para ajudar Hashem a consertar esse mundo. Deus não precisa de ninguém, mas Ele quer. Ele quer a sociedade. Ele quer a ajuda das pessoas, para que todo mundo tenha mérito. Deus não quer dar o pão da vergonha. Ele quer dar o pão do mérito. Então, quando Hashem dá um sofrimento, e a pessoa e a família conseguem encarar isso com força, com fé, com emuná, aproveita para mais ainda falar de Hashem, para mais ainda agradecer a Hashem, além deles fortalecerem centenas e milhares de pessoas à sua volta para fazerem mitzvot, ou seja, eles vão ser o motivo de outras pessoas fazerem mitzvot. Eles também, é garantido que eles não vão ter nenhum problema no mundo vindouro, porque eles estão chegando e falando: Hashem, obrigado por esse problema que você está me dando, está me fazendo bem, está consertando a minha alma. É igual quando alguém passa por uma cirurgia, ele fala: eu sinto muita dor, mas eu sei que é para o meu bem. E é como está escrito na Guemará em relação ao parto, que está escrito que a redenção ela vai vir com um parto. É dolorido, mas essa dor é necessária para que saia uma vida. Quando a pessoa reconhece que as coisas vêm de Hashem,
ele recebe mais tempo de vida. Ele recebe bênçãos incríveis. Tem histórias e histórias de pessoas que são estéreis. Agradeceram a Hashem por ser estéreo. Uma hora agradecendo. Por saber que aquilo vem de Hashem. Deixaram de ser estéreis. É uma história bombástica atrás da outra. Quando a gente tem emuná, Hashem manda tudo pra gente. Tá? Pessoal, quero terminar o nosso shiur, já que a gente passou de uma hora. Eu gostaria de sempre manter entre 58 minutos e uma hora para não cansar o público, para não, Deus me livre, poder ficar de alguma forma chata ou desagradável para o público que está assistindo. Eu gostaria de terminar contando uma história do Baba Sali, desse tzadik muito grande do Marrocos, que faleceu em 1984. Baba Sali em árabe significa o pai da reza. O que ele pedia para Hashem, Hashem aceitava. E é uma história exatamente conectada. Davi, essa resposta vai ser para você. Essa resposta, além de ser para todo mundo como uma coisa impressionante, vocês vão escutar, essa resposta também, Davi, é para a sua pergunta. Para deixar ela, se Deus quiser, fechada com chave de ouro. Pessoal, uma vez o Baba Sali, chegou uma mulher estéril na cidade de Netivot, em Israel, e falou: Rav, eu sou estéril, me dá uma bênção. Todo mundo sabia que a bênção do Baba Sali era tiro e queda. O Baba Sali deu uma bênção para a mulher, e a mulher falou amém. Passou um tempo, ela continuou estéril, o que era uma história super difícil de acontecer com o Baba Sali. Depois que ela chegou um tempo, passou um tempão, ela foi até a casa do Baba Sali e falou: Rav, já passou acho que 1 ano, se eu não me engano a história, e eu não fiquei grávida, não veio um filho. O Baba Sali não entendeu, falou: estranho, Hashem, ele tem muita piedade do povo judeu, escuta as rezas, muito estranho, mas quer saber? Tragam o meu talit, o talit que eu rezo todo dia de manhã, que eu me envolvo no talit na hora de rezar. Trouxeram o talit. Ele falou o seguinte: eu vou mostrar para você, falou para a mulher, como é simples para Hashem fazer o que ele quer nesse mundo. Eu vou falar brahá, a bênção de colocar o talit, só isso. E você vai falar amém. O amém que você falar com fé, ele vai trazer um filho para você. Ele fez a brahá, a mulher respondeu amém, e ela em 1 mês e meio já estava sabendo que estava grávida e veio contar para o Baba Sali que ela estava grávida. Depois disso, ela teve várias gravidezes e vários filhos. O que o Baba Sali quis dizer? Não adianta só eu, Baba Sali, dar uma bênção. A pessoa tem que ter o recipiente para aquela bênção. Ele tem que trazer um recipiente espiritual e falar: eu acredito nisso. Igualmente, para fechar com chave de ouro, a ideia dessa história, ou quando uma pessoa tem uma doença. Quando a gente acredita que isso vem de Hashem. Quando a gente acredita que no programa de Hashem tudo é perfeito. Quando a gente entende que às vezes um remédio é amargo, mas ele veio para curar. Então a gente consegue entender que no final das contas, a nossa emuná consegue ultrapassar e transcender qualquer lógica, qualquer sofrimento e falar: Hashem, eu sei que é pro bem. E depois de você agradecer muito a Hashem e falar que é pro bem, pede muito a cura daquela pessoa. Pede refuah shlema, que é cura completa, leia salmos para ela e Hashem vai escutar, é garantido. Pessoal, gostaria de, para terminar, dar pedir para vocês, antes de dar um alô aqui para as pessoas que comentaram, falar uma última coisa. Pessoal, quem não compartilhou esse vídeo, aproveita para compartilhar. Seja um sócio meu para a gente poder divulgar a Torá. Seja um sócio de Hashem para a gente poder divulgar o judaísmo e ensinar a Torá. Principalmente o povo judeu, o povo que recebeu a Torá e tem uma obrigação histórica da gente poder estudar o tesouro. Que obrigação chata, né? Estudar um tesouro. Imagina que obrigação chata é você receber R$1 milhão e ter que contar para ver se está certo. Essa é uma obrigação não muito chata. Para a gente também, a gente recebeu um tesouro e a gente tem o mérito de abrir esse tesouro todo dia para estudar. Que obrigação chata. Gostaria de pedir para você, compartilhe esse vídeo. Vai com o seu mouse e compartilha. Você que está com o celular, vai com o seu dedinho ali embaixo e compartilha. Vamos colocar para frente a aula de Torá. Pessoal, quero dar um alô aqui ao Renato Mendes. Só estou conseguindo ver alguns comentários, peço desculpas. Eu estou vendo aqui um comentário, o William Kefa, Renato Mendes, de Poucas Caldas, Minas Gerais. Um alô aí para Minas Gerais, muitas brahot. Assim que entrei já foi compartilhado, Renato Mendes, muito obrigado. Jaques Mendo, Tov Meot Todarabá, Bevakashá. Obrigado pela aula, Ebi Salenig, também muitas brahot. Também Jaques Mendo, muitas brahot. Rahela Dassas Moro compartilhando sim, Rav, muito obrigado. Muitas brahot, que a gente só tenha sucesso de decretos doces. Jax Broberman, grande amigo lá do Brasil.
Última lembrança foi do boliche lá no shopping da Barra da Tijuca. Esse aí é um parceirão do Brasil. Não vi desde o início, mas gostei muito da parte que vi. Parabéns, muitas brahot já, que somente coisas boas. Poços de Caldas, muitas brahot aí para Minas Gerais. Muita brother Renato Pacheco, Porto Alegre, um abraço. Abraço para todo mundo que está assistindo aí de todo o Brasil, de todo o Eretz Israel, de todo Israel. Paulo Henrique, obrigado, Ravo, muito obrigado para você. Também Michael e Soel, muito obrigado, Tzadik. Que a Hashem dê muita brahá para todos vocês. Há 2 dias atrás foi meu aniversário no hebraico. Hoje no calendário gregoriano, que não é o principal, mas gostaria de terminar com uma bênção para vocês. Não por me sentir alguém importante, tá bom? Mas por saber que todo ser humano pode dar uma brahá. E todo judeu pode dar uma brahá, porque ele é uma alma divina. Todo ser humano tem uma alma divina. Então a gente tem o mérito de poder abençoar. Pessoal, que a Hashem dê muita brahá para vocês. Que todos os pedidos que vocês tenham para Hashem sejam ouvidos para o bem, que vocês possam estudar muita Torá, fazer mitzvot, que Hashem proteja vocês todos os dias na saída e na volta de casa, enquanto vocês estiverem em casa, e que Hashem dê todas as brahot desse mundo que estão escritos na Torá sobre vocês, que todos nós possamos cada vez mais crescer em Torá e mitzvot com tchuvá completa, possamos vir para Israel, para Jerusalém construída, e possamos só ouvir boas notícias, com emuná e com confiança em Hashem. Próxima aula, domingo, 10 da noite daqui de Jerusalém, 4 da tarde daí do Brasil. A gente vai ter uma aula especialíssima sobre forças espirituais desse mundo, sobre mal olhado, sobre inveja, sobre todos os tipos de forças espirituais que estão envolvendo o nosso dia a dia, como se afastar delas e como se elevar num mundo bom, de acordo com a Guemará, com o Zohar Kadosh e com a nossa Torá Sagrada. Pessoal, um até mais. Um beijo e um grande abraço para todo mundo, tá bom? E já Shabbat Shalom aí para essa sexta-feira. Tudo de bom e até a próxima.